É com muita alegria que nós chegamos aqui a mais um programa Recado do Coração de Deus. Esse programa que tanto tem nos abençoado, que tanto tem nos instruído e tem nos ajudado a compreender muitas coisas que o Senhor Deus quer nos mostrar, nos ensinar. Nada melhor do que a palavra e a revelação dessa palavra para nos mostrar o caminho certo. Essa é a expectativa que todos nós temos, diante de tantas alternativas na vida, sabermos qual o caminho certo. Nós estamos aqui hoje com a pergunta da Eliane Silva. Assim como a Eliane nos fez aqui uma pergunta, você pode também fazer a sua, encaminhando a sua dúvida, o seu questionamento para este e-mail que está aí na sua tela, pastoreuquerosaber@gmail.com. E quem sabe a sua pergunta não pode ser selecionada para estar aqui no programa, sendo aqui respondida por mim. Então, a Eliane Silva, que é lá de São Felipe, na Bahia, um abraço aí a todos os baianos, e ela faz a seguinte pergunta: é certo ter bloco de carnaval evangélico, mesmo que seja para evangelizar? E ela faz aqui uma observação: não quero julgar, quero apenas compreender se sou eu que estou com a mente antiquada. Eliane, é muito importante essa pergunta, porque é a dúvida de muitas pessoas, que às vezes quando ouvem essa expressão, bloco de carnaval evangélico, até se escandalizam com tal situação. Mas eu quero aqui responder a sua pergunta, e é uma opinião minha pessoal. Eu não sou dono da verdade, longe disso. Mas eu tenho que compreender que tipo de bloco de carnaval você está se referindo. Se esse bloco de carnaval serve apenas para trazer entretenimento ou apenas um evento para envolver a igreja, eu acho que isso é um erro, é um equívoco. Por que eu estou dizendo isso? Porque certamente que nós precisamos alcançar todo tipo de pessoa. E numa festa de carnaval, por exemplo, seria uma oportunidade para fazer aquilo que nós chamamos de evangelismo estratégico. E o que é o evangelismo estratégico? É você ir aonde o pecador está, na sua origem, na sua fonte. Ou seja, aqueles que olham para o bloco de carnaval evangélico como uma oportunidade de um evangelismo estratégico para alcançar pessoas que não seriam alcançadas em outra oportunidade, eu acho que é válido. O que eu não acho válido é um chamado bloco de carnaval evangélico que serve apenas para fazer o povo da igreja pular e cantar. Como eu respondi aqui umas semanas atrás, nós temos que nos preocupar com os perdidos e não apenas com o entretenimento e aquilo que chamamos de bem-estar da igreja. Mas a igreja, ela precisa sair às ruas. A igreja, ela precisa ir aonde o pecador está. Então, um bloco de carnaval evangélico com uma característica evangelística que vá para a rua, não para pular, não para se divertir, mas que vá para a rua com o objetivo de alcançar aquela pessoa que está perdida, desviada, aí sim eu entendo que possa ser uma boa estratégia. Eu gostaria aqui de ler para você, Eliane, e para todos que nos assistem, algo que está aqui em João 9, no versículos 6 e 7, aonde diz assim: tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai e lava-te no tanque de Siloé. Eu estou falando dessa passagem aqui porque nem sempre a obra de Deus, ela se dá numa forma ortodoxa. Muitas das vezes, a obra de Deus e os milagres, eles acontecem de um modo não natural, ou de uma forma que não é o padrão que nós estamos acostumados.
Quando nós olhamos para as curas que Jesus realizou, por exemplo, a gente vai perceber que boa parte, ou a grande maioria, Jesus tocava nas pessoas ou Jesus dirigia uma palavra às pessoas e os milagres aconteciam. Mas nesse caso específico daquele cego que nasceu cego de nascença, Jesus fez diferente. Jesus cuspiu no chão, fez uma lama com aquele cuspe, passou no olho do cego e mandou que ele fosse se lavar no tanque de Siloé. Ou seja, Jesus agiu de uma forma completamente diferente das outras vezes que ele também curou outros cegos. O que nos mostra que a obra de Deus, ela não tem que seguir necessariamente um padrão, mas a obra ela pode ser feita num outro formato, de um outro jeito. E talvez este bloco de carnaval evangélico, qual você citou, cuja finalidade é evangelizar e alcançar os perdidos, pode ser talvez uma forma não ortodoxa de você fazer a obra de Deus e alcançar os resultados. E qual resultado? Pessoas que se convertem, pessoas que se arrependem. O apóstolo Paulo uma vez declarou o seguinte, aqui em 1 Coríntios 9, no versículo 20. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me de tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. É importante nós lermos isso aqui, porque a gente percebe que Paulo era uma pessoa extremamente preocupada com a salvação das pessoas. E Paulo, ele meio que se misturava ao povo que ele queria salvar. Paulo, ele meio que absorvia a cultura ou o modo daquelas pessoas, ou daquela comunidade, ou daquela cidade, para que ele pudesse se aproximar mais daquele que ele queria alcançar. A igreja, ela precisa ser assim. A igreja, ela precisa sair dos seus muros, sair dos seus templos, para alcançar aquele que está perdido. Não importa onde essa pessoa esteja, debaixo de uma ponte, no meio da rua, num ponto de ônibus ou até mesmo num bloco de carnaval. Eu volto a dizer, se o objetivo do bloco é apenas entretenimento ou produzir diversão para o povo, de nada vale. Mas se é por um evangelismo estratégico, se a intenção é alcançar aquele que está lá perdido, no meio do pecado, no meio da prostituição, da promiscuidade, e resgatar aquela pessoa, isso é válido. E eu tenho visto muitos desses trabalhos produzindo frutos. Mas pessoas que estão lá estão como Paulo, não estão lá para se igualar ou participar do pecado, mas estão lá para resgatar do pecado. Vamos orar? Vamos orar pelos perdidos e o Senhor Deus vai nos ouvir. Pai amado, é no nome do Senhor Jesus que eu oro por essas pessoas agora. E eu lhe peço, Jesus, alcance cada uma delas e que o Senhor continue dando direção, Pai, para que ministérios, igrejas, pastores possam alcançar estas pessoas que talvez nunca seriam alcançadas, porque são pessoas, Pai, que talvez nunca coloquem os pés dentro de uma igreja. Mas se a igreja for lá onde essa pessoa está, ela vai ser alcançada. Terá a oportunidade de ouvir o evangelho da salvação. Pai, é o que nós desejamos. Que o Senhor continue dirigindo para a glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo te fortaleça e na próxima semana nós voltamos aqui com mais um programa Recado do Coração. Um forte abraço a todos e até mais. A Igreja Internacional da Graça de Deus, em Copacabana, sob a liderança do pastor Leonardo Silva, convida você a participar de uma de suas reuniões.
Segunda da Prosperidade, às 19 horas. Quarta da Família, às 7, 9, 18 e às 19h30. Sexta de Cura e Libertação, às 7, 9, 18 e às 19h30. Domingo de Louvor e Adoração, às 7, 9h30 e às 18 horas. A Igreja da Graça de Copacabana fica na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, número 1241, Galeria Atlântica. Venha e traga sua família.